A carta de Tito, ela nos ensina muitas coisas e, resumindo, ela ensina que o pastor deve ser um exemplo para a igreja e também para o mundo, como também cada crente, desde os mais velhos até os mais jovens, tem que também ser exemplo para a igreja e para o mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, se nós perdermos o nosso sabor, se nós perdermos a nossa luz, o evangelho vai ser difamado e as pessoas não serão alcançadas pelo nosso exemplo. Então, nesta noite, baseando-se nesse texto que nós lemos, eu queria falar sobre isso, sobre você ser um exemplo. Você que é criança tem que ser um exemplo para as outras crianças, para os seus irmãos, para seus pais, para seus colegas. Você que é jovem tem que ser exemplo também. Você que é pai tem que mais ainda ser exemplo para seu filho. Você que é mãe, você que é líder, você que é funcionário tem que ser exemplo lá no seu trabalho, para os seus colegas, ser exemplo para o seu patrão, a sua patroa. Você que é patrão tem que ser exemplo para os seus funcionários. A palavra de Deus, em todo lugar, vai mostrar que nós temos que ser diferentes. Nós temos que mostrar Cristo através de nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver que existe algo de Jesus em nós. Que existe não só o amor de Jesus em nós, a paciência de Jesus, a calmaria, mas também a justiça, a santificação. Nós temos que ser pessoas santas, pessoas que não vivem pecando, pessoas que não vivem enganando as outras, que não vivem mentindo, que não vivem caindo em pecados um após o outro. Pessoas que são exemplares, pessoas que não chamam palavrão, que não vivem brigando. Nós temos que ser um exemplo. Desde a igreja primitiva, sempre existiram pessoas amantes dos prazeres que convertiam a graça de Deus em imoralidade. Elas diziam: não, a salvação é pela graça, porque era assim que era pregado o evangelho, que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, pela graça, pelo favor de Deus. Aí o que é que as pessoas interpretavam? A salvação não é pelas obras, eu não sou salvo pelo que eu faço, então eu vou crer em Jesus e agora eu vou fazer tudo o que eu quero, porque já que a salvação é pela fé, eu só preciso ter fé, então eu vou fazer o que quero. Só que a fé verdadeira, ela liberta você do poder do pecado. A fé verdadeira, se você realmente foi alcançado pela graça de Deus, você não vive pecando. A graça de Deus enche o
seu coração de amor, de fé, de perseverança. A graça de Deus te incentiva a fazer o que é agradável a Deus. Tiago disse isso, que aquela fé que não produz obras, ela é uma fé morta. Assim como o espírito, quando sai do corpo, o corpo não morre, assim também a fé sem obras é morta, não é uma fé verdadeira. Então, quando a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé, não vem de obras nenhuma, não vem da minha bondade, não vem da minha sabedoria, não vem da minha santidade, não vem disso. Quando a Bíblia diz que a salvação é pela fé, é porque a Bíblia está dizendo que quando se tem uma fé verdadeira, automaticamente a pessoa começa a praticar boas obras. Automaticamente. Quer saber se uma pessoa tem mesmo a fé verdadeira? Olhe para os frutos. Jesus não disse isso, que é pelos frutos que se conhece a árvore? Pronto, está aí. Você olha para os frutos da pessoa. Se a pessoa está produzindo bons frutos, é porque essa pessoa está mostrando que tem uma fé verdadeira. Está mostrando que tem uma fé verdadeira. Então, quando a Bíblia diz que a salvação é pela fé, é esse tipo de fé. É essa fé que regenera, é a fé que transforma, é a fé que santifica a pessoa. Mas muitos usam a graça de Deus como desculpa para pecar. Hoje não é diferente. Para justificar práticas pecaminosas dentro da igreja, muitos dizem: só Deus pode julgar, não julgueis. A Bíblia, ela não condena o julgamento. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. A Bíblia diz que nós devemos provar todo o espírito para saber se o espírito é ou não de Deus. A Bíblia diz para você não julgar segundo a aparência, mas julgar conforme a reta justiça. Então a Bíblia não condena o julgamento. Você pode muito bem observar o comportamento de uma pessoa, observar as palavras dessa pessoa, a pregação dessa pessoa, o que essa pessoa faz, e você pode tirar uma conclusão. Tirar uma conclusão: essa pessoa é assim, essa pessoa é crente, ou essa pessoa não é crente. Não é crente. Então, a Bíblia não proíbe você de julgar, mas as pessoas dizem: só Deus pode julgar. Para quê? Para não serem criticadas. Para não serem criticadas. Aí outros dizem: só quer ser santarrão, só quer ser santarrona. Atacam logo a pessoa para não serem criticadas. Eu já ouvi um que é: torneira apertada demais está com defeito. Como se você tentar ser crente o máximo possível, segundo a palavra de Deus, isso fosse um defeito. E tem tantas outras frases: tome cuidado para não matar. Para não matar a pessoa. A sã doutrina, ela não mata ninguém. O que mata uma pessoa é o pecado, não é a sã doutrina. Glória a Deus. Para essas pessoas, parece que só existe amor. Só amor. E é um amor injusto. E é um amor amputado, um amor que tolera o pecado. É um amor que não aplica a justiça, que ignora as orientações bíblicas sobre como tratar o pecado dentro das igrejas. Nós devemos amar, mas amar conforme a Bíblia.
E não amar do jeito que a gente acha que é amor. Um dia desses eu assisti um vídeo e o pregador todo eufórico, com aquele jeito pentecostal, dizendo: a graça, ela é maior do que a minha justiça. Afirmando que Deus estava dizendo que a graça de Deus era maior do que a sua justiça. Dizendo que Deus, às vezes, Ele vai ser injusto para agir com misericórdia. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O amor de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus estão em perfeito equilíbrio. Deus nunca vai deixar de ser justo. Deus não precisa ser injusto para amar. Deus não precisa ser injusto para perdoar. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados, a fim de que Ele pudesse nos perdoar. Jesus pagou pelos nossos pecados e Deus agora pode nos perdoar, sem ser injusto. Nós vemos na Bíblia várias passagens em que a justiça de Deus é aplicada. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, um casal lá na igreja primitiva, já era no Novo Testamento, um casal que foi morto por Deus. Deus matou um casal que estava achando que a graça de Deus era uma oportunidade para pecar, uma oportunidade para se aparecer, para se autopromover. Nós vemos o próprio Pai aplicando sua justiça no seu próprio Filho, que tomou sobre si os nossos pecados, e a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Nós vemos em Romanos 1 que Deus entrega pessoas aos seus prazeres, aos seus pecados, pessoas que rejeitaram o conhecimento de Deus. A Bíblia diz: como eles não quiseram glorificar a Deus, não quiseram agradecer a Deus, não quiseram saber do conhecimento de Deus, Deus os entregou, Deus os abandonou. A Bíblia mostra Deus agindo com justiça dessa forma. Nós vemos o próprio Jesus, em um momento da sua pregação, Jesus começou a pregar por parábolas, e os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, por que o Senhor agora está falando a eles por parábolas? Jesus disse: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Eu estou falando por meio de parábolas, para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam, para que eles não compreendam a mensagem, não sejam perdoados e não sejam salvos. O próprio Jesus aplicando sua justiça sobre pessoas que escutaram o Evangelho várias e várias vezes e zombavam de Jesus e rejeitavam a mensagem. A Jesus disse: chega, não dá mais. Eles não vão mais entender a mensagem, não vão mais. Até aquele pouquinho de luz que eles tiveram até o momento, até isso vai ser tirado. E a Bíblia diz que é isso que acontece com aquela semente que foi plantada à beira do caminho. O diabo vem
e tira a semente. Coração de pedra, coração duro, coração insensível para a voz de Deus, coração que não quer crer na palavra de Deus. Então, a Bíblia ensina que Deus é justo e não tolera nenhum pecado, a não ser que a pessoa se arrependa. Aí, mesmo que essa pessoa seja disciplinada por Deus, mas ela pode ainda ser perdoada, porque Jesus pagou por todos os nossos pecados. Mas Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como disse Pedro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Glória a Deus. Cristo morreu por nós, para que nós morrêssemos para o pecado. Mas Cristo ressuscitou, para que nós ressuscitássemos para viver uma vida santa. Não é só morrer para o pecado, é passar a viver para Deus agora. Então não é viver de todo jeito. Não é viver de todo jeito. A graça de Deus justifica o pecador, mas também gera uma vida justa na vida daquele que se arrependeu. Por isso que a palavra de Deus diz para nós não recebermos a graça de Deus em vão. As pessoas são alcançadas pela graça de Deus, são perdoadas os seus pecados, e mesmo assim insistem em viver como pessoas do mundo. Eu não estou falando de pecados graves, eu estou falando de não orar, eu estou falando de não ler a Bíblia, de não se consagrar, de ter uma vida santa. Quem não ora são pessoas do mundo. Quem não gosta de ler a Bíblia são os descrentes. Até os ateus leem a Bíblia para tentar refutar os crentes. Até os descrentes estão jejuando para cuidar da saúde. Aí o crente sabe que jejuar faz bem ao espírito, à alma, e não jejua. O crente sabe que deve orar sem cessar. O crente vê que Jesus era um exemplo de oração, mas não ora. Não ora. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, por que você não estuda a palavra de Deus? Por que você não lê a palavra de Deus? Por que você não pratica o que a palavra de Deus diz? Você é para ser diferente mesmo. As coisas estão diferentes mesmo. Você tem que parecer esquisito para o mundo mesmo. Estranho. As pessoas chegarem para você e dizer: que bobagem é essa? Né? Não precisa disso para ser crente, não. Isso é exagero demais. Você tem que ser esquisito mesmo. Quando eu estava estudando essa carta de Tito, alguns meses atrás, eu coloquei em Tito 2:11, Eliasaf. Eu resolvi recitar esse texto para Talita. Eu recitei várias vezes, porque a graça, eu vou recitar na Almeida Revista e Corrigida, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí eu recitei mais outra vez, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí eu recitei
várias e várias vezes para Talita. Depois eu perguntei: se a graça de Deus, Talita, trouxe salvação para todas as pessoas, por que muitas pessoas não se salvam? O texto está dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou de tal forma que trouxe salvação para todas as pessoas. Aí eu perguntei: Talitinha, por quê? Muitas pessoas não se salvam. Aí ela respondeu: porque elas não obedecem. O próprio Paulo disse que muitas pessoas não obedecem ao Evangelho. Deus, ele traçou um plano de salvação. Deus disse: eu vou bolar uma maneira de você se salvar. Porque só existem duas maneiras da pessoa ser salva. Uma delas é impossível para o homem, e a outra é possível. A primeira maneira de você se salvar é você sendo perfeito, praticando toda a lei de Deus. É você ser santo desde o seu nascimento até o fim. É você nunca ter pecado. É você ter nascido puro, imaculado, como nasceu Jesus. Essa é a primeira forma de um homem se salvar, que é impossível se salvar assim. A segunda maneira é o jeito de Deus, que Deus deixou na Bíblia: crer no Senhor Jesus Cristo e obedecer ao Evangelho. Aí as pessoas dizem: não, eu prefiro a outra forma. Eu prefiro ser salvo do meu jeito, praticando boas obras, me esforçando, contribuindo na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou ser salvo porque eu vou agradar a Deus. Mas só existe uma forma de você se salvar: é obedecendo ao Evangelho. E essa é a verdadeira fé. Você olha para a Bíblia e diz: eu creio, eu vou fazer desse jeito que a Bíblia está dizendo. Eu creio, eu vou praticar o que a Bíblia está dizendo. Eu vou fazer exatamente o que a Bíblia está dizendo. Mas as pessoas insistem em fazer diferente. Insistem. E isso se dá por quê? Principalmente porque as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Elas escutam pregações, elas são tocadas na emoção, aí dizem: isso aí é verdade mesmo, isso aí é verdade. Isso aí é verdade que está dizendo aí. Mas a nossa mente, as nossas emoções estão manchadas pelo pecado. Se a gente não vigiar, a gente se desvia da verdade. Entrando aqui na carta de Paulo a Tito, Paulo, logo no início da carta, ele mostra que é um exemplo de servo de Deus. Um servo de Deus que obedece a sua palavra. Ele mostra que é um apóstolo enviado por Jesus Cristo para promover o Evangelho, para pregar a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que gera piedade. A fé verdadeira, ela gera piedade na pessoa. A pessoa se torna santa, se torna justa diante de Deus. É claro que você não vai deixar de pecar, mas você não vai mais pecar habitualmente. E muitos pecados você vai vencer. Vai vencer. Você não pode ser escravo do pecado. Não pode. Paulo também, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse: Timóteo, em tudo seja um exemplo.
Seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persistindo em ler a Bíblia, em exortar, em ensinar, cuidando de você mesmo e da doutrina, para que assim você possa também salvar aqueles que te ouvem. E da mesma forma, aqui na carta de Tito, Paulo encoraja Tito a fazer muitas coisas. Tito foi deixado numa ilha chamada Creta. Essa ilha tinha cerca de 90 a 100 cidades nessa ilha. Segundo um filósofo grego, Homero, que viveu próximo dessa época, nessa ilha tinha cerca de 90 a 100 cidades. E muitas dessas cidades foram alcançadas pelo Evangelho. Aí Paulo envia Tito para lá, coloca Tito nessa ilha e diz: pronto, eu te deixei aí em Creta para que você pusesse em ordem as coisas que ainda faltam, e em cada igreja nomeasse pastores para cuidar do rebanho. Em cada igreja, Tito tinha que passar em cada cidade, reunir os crentes e nomear pastores para aquela igreja. Como é que esses pastores deveriam ser nomeados? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Paulo escreve a Tito a partir do versículo 5 e vai dizendo quais são as características de um pastor. E sabe qual é uma delas? É que ele deveria ser um bom pai e um bom esposo. Ele deveria saber cuidar bem da sua casa, ter todos os seus filhos crentes, fiéis a Deus e obedientes. Examina a vida da maioria dos pastores para ver se seus filhos são realmente crentes e se são obedientes. Esse é um critério para nomear alguém para ser pastor. Ele não pode ser briguento, não pode ser iracundo, não pode ser violento. E é o pau que a gente vê: pastores briguentos. É o pau que a gente vê. Ele não pode ser amante do dinheiro. E é o que a gente vê muito. Muito. E hoje eles dizem: olha, não toque, porque é o ungido do Senhor. Quando a Bíblia não ensina isso. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar sequer um caso de um pastor sendo consagrado, ungido na cabeça. Nenhum lugar. Ele era apresentado à igreja por imposição de mãos. O único caso de ungir era pelos enfermos. Lá em Tiago a gente vê. Somente no Antigo Testamento eram os profetas, sacerdotes e reis que eram ungidos. No Novo Testamento ninguém é ungido com óleo para ser consagrado a coisa nenhuma. Isso é invenção humana. Não tem nem texto. O pastor era escolhido pelo seu exemplo. A comunidade estava precisando de um pastor, a igreja escolhia o irmão que iria ser pastor da igreja. Tito ia lá,
juntamente com outros irmãos, colocava as mãos sobre a cabeça, orava por ele e pronto. Ali estava o pastor da igreja. Era assim. Em cada igreja, Tito tinha que fazer isso, nomear pastores, combater os falsos mestres que tinham aos montes, falsos mestres, e ensinar aos cristãos suas obrigações éticas como cristãos. Como é que vocês devem viver? Aí Paulo começa no capítulo 2 falando como os mais velhos devem viver. Os mais velhos devem ser decentes, devem ser pacientes, devem ser equilibrados. Devem ter amor, paciência, autocontrole, equilíbrio. Quanto velho hoje que você vê na igreja que é enxerido, que só porque é velho acha que os outros têm que suportar o seu jeito estressado, enjoado. Paulo diz que os mais velhos têm que ser sábios, pacientes, equilibrados. As mulheres mais velhas, elas deveriam ser sérias, santas, não viverem fofocando, e deveriam ser mestras do bem para ensinar as mais jovens. As mulheres mais jovens deveriam ser sábias, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem puras moralmente, sem imoralidade, sem sujeira nas palavras, no comportamento, no jeito de se vestir. Elas deveriam ser boas donas de casa, casinha limpa, organizada, comidinha pronta na hora, roupinha lavada. É isso que a Bíblia ensina. Há cerca de 2000 anos atrás, Paulo dando instruções a Tito como deveria ensinar as mulheres mais jovens, que elas sejam boas donas de casa, que elas sejam boas esposas, que elas sejam boas mães. Está em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 4. Coloca aí, Eliasaf, no versículo 4. As mais velhas deveriam ensinar as mulheres novas, aquelas que se casaram recentemente, a serem prudentes, sábias, equilibradas, a amarem seus maridos. Eu já vi pastor, ou pelo menos que se diz pastor, dizendo que a Bíblia não manda a mulher amar o marido. Está aí a Bíblia mandando. Amarem seus maridos, amarem seus filhos. Está aí, ó, boa esposa, boa mãe. Veja o próximo. A serem moderadas, puras, boas o quê? Boas mulheres de carreira, boa médica, boa enfermeira, boa empresária. Não, boas donas de casa. O resto é secundário. Primeiro lugar, boa dona de casa. Aí, se houver tempo para outras coisas, tudo bem. Boas donas de
casa sujeitas a seus maridos, obedientes aos seus maridos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Hoje, muitas mulheres que adotaram o feminismo como ideologia de vida estão fazendo com que a palavra de Deus seja blasfemada, zombada, criticada. Por isso que hoje tem isso aí. Ah, isso é machismo. Ah, isso é misoginia. Ah, isso é isso, é aquilo. Por quê? Porque as mulheres deixaram de cumprir o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Paulo ensina aos mais velhos, ensina às mais jovens, e ensina também aos servos, aos escravos, que foi o texto que a gente leu. Então, todo mundo na igreja tem que ser um exemplo. Tem que ser um exemplo. Mas infelizmente hoje parece que ser crente verdadeiro é só seguir alguns costumes. Era isso que eu pensava quando eu era mais novo. Era só seguir alguns costumes da igreja. Era só não usar short. Era só não assistir televisão. Era só não jogar bola. Era só não jogar bila. Era só não fazer isso, não fazer aquilo e ir para a igreja. Pronto, está salvo. Tem gente que acha que ser crente é só cantar músicas de crente. Ah, eu canto louvores em casa. Eu oro como um crente. Eu vou aos cultos. Eu dou a paz do Senhor. Eu participo de algumas coisas da igreja. Eu ouço pregações. Eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu mando meus filhos para a salinha, para a escola dominical. Eu sou um bom pai, uma boa mãe. Eu mando meus filhos para a igreja. Eu digo para todo mundo que sou crente. Eu defendo coisas de crente. Só que tem uma coisa que você não sabe: que o descrente pode fazer isso também. O descrente pode cantar música de crente, pode orar, pode ir para a igreja, pode ler a Bíblia. O descrente pode fazer tudo isso. Eu cansei de ver pais descrentes trazendo seus filhos para a igreja, para salinha, para a escola dominical. Cansei de ver pais que queriam que seus filhos fossem crentes, mas eles não eram um exemplo. Parece que ser crente é isso. Mas as características de um verdadeiro crente estão no fruto do Espírito. Glória a Deus. Está lá em Gálatas. Que o crente verdadeiro ele tem o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O crente verdadeiro, ele se empenha para buscar coisas espirituais e não materiais. O maior empenho dele é para buscar as coisas que são do alto, não é coisas que são da terra. O crente verdadeiro, ele medita na palavra de Deus todos os dias. Quando não está com a Bíblia, vai lá no celular. Quando não está tendo acesso, vai lá meditando em textos que conhece. Medita na palavra de Deus. O crente verdadeiro, ele ora com frequência. Ele se consagra por inteiro a Deus. Ele entrega o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Sem isso, nós falhamos como crentes. Nós falhamos como crente. Veja aí Tito 1:1. No início, logo na introdução da carta, olha o que Paulo diz. Paulo,
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade. Ele está dizendo: olha, eu fui levantado como um apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé e o conhecimento da verdade, para levar essa fé aos outros, levar esse conhecimento aos outros. E essa fé verdadeira, esse conhecimento da verdade produz piedade. E o que é piedade? É zelo e amor por aquilo que é sagrado, por aquilo que é santo. Aí o crente não tem zelo pela palavra de Deus, por ler, por estudar a Bíblia, não ajuda os necessitados, não ora, não escuta pregações, vive arrumando desculpa para faltar nos cultos, não dá um bom testemunho. Aí diz: não, eu sou crente, eu sou um exemplo. A fé verdadeira, ela produz isso em você. Ela produz piedade. Você se torna uma pessoa piedosa. Se você não tem o desejo, não tem o hábito de orar com frequência, de ler a Bíblia, de se consagrar, de ajudar os necessitados, de vencer o pecado todos os dias, você está correndo um grave risco de se desviar da fé. Um grave risco. Não brinque com Deus, porque muitos fizeram isso e naufragaram na fé. Não, eu estou bem, não, eu consigo. Quando foi ver, não conseguia mais. Então, nós temos que ser exemplo para os outros, na fé, no conhecimento, na piedade. Na carta de Tito, eu vou fazer um resumo aqui. Paulo queria ensinar o seguinte: vocês que são pastores, vocês que são líderes, vocês que são pregadores, vocês que ensinam a palavra de Deus, vocês têm que ter uma vida exemplar. Agora me responda, irmãos, porque o pastor tem que ter uma vida exemplar? Não é só isso não. Porque ele deve ser imitado. Está lá em Hebreus: a fé dos quais vocês devem imitar. Aí tem pessoas que usam a desculpa de dizer: não, quem deve ser exemplar, quem deve ser certinho, quem deve ler sempre a Bíblia, quem deve orar muito, é só o pastor, eu só sou um crente normal. Mas você deve imitar ele. Você deve imitar a fé dele. Porque se ele não fosse assim, ele sendo exemplar, você às vezes é um desastre. Imagine se ele não fosse. Imagine se ele fosse desmantelado. A Bíblia diz para o pastor ser um exemplo para o rebanho, porque o rebanho imita ele, imita a fé dele. E o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado na vida dele. Glória a Deus. Paulo também, no texto que a gente leu,
Ele diz que os cristãos têm que ser exemplares, porque o bom testemunho deles é uma pregação para o mundo. Abra aí em Tito, no texto que a gente leu, a partir do versículo 9, 2 e 9. Paulo diz para Tito que os escravos deveriam se sujeitarem aos seus senhores, em tudo agradando em tudo. Irmão, se existia uma coisa mais difícil naquela época, era você ser um escravo. Era a condição mais baixa de uma pessoa. Então, se um escravo é exortado a ser exemplar, mesmo seu senhor sendo mau, sendo desumano, imagina você que não é escravo. Imagina quem não era escravo, quem era livre. Em tudo deveriam se sujeitar aos seus senhores, em tudo deveriam agradar a eles, não contradizendo, não respondendo. Hoje os jovens respondem até a seus pais, são respondões. Não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. São respondões. Veja o próximo. Não roubando. Tem filhos que roubam na carteira dos pais. Não roubando, antes mostrando toda boa lealdade. Quem é leal, não é leal só na frente, não, é pelas costas também. Defende aquela pessoa até quando não está com aquela pessoa. Para que os escravos deveriam ser assim? Olha aí o objetivo. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você, um pecador miserável, você pode embelezar, enfeitar a doutrina de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem a mulher, quando ela se enfeita todinha, né? Coloca suas joias, sua roupa, né? Ajeita seu cabelo, fica mais bonita, não é isso? Fica mais bonita. O que é que está enfeitando aquela mulher, né? Aí Paulo está dizendo que se você for um cristão exemplar, você vai servir de enfeite para a doutrina de Deus. As pessoas vão escutar o Evangelho e vão olhar para você e vão dizer: que doutrina maravilhosa, aleluia. Que ensino maravilhoso que mudou essa pessoa. Era um farrador, traía a mulher, vivia fazendo isso e aquilo. Olha o homem em que ele se transformou agora. Que evangelho poderoso! Era uma mulher respondona, gritava com o marido, desrespeitava o marido, escandalosa na rua, comprava e não pagava. E agora, olha a mulher em que ela se transformou. Que doutrina maravilhosa! Você ser exemplar faz com que você seja um enfeite para a doutrina de Deus, o nosso Salvador. E por que você tem que ser um enfeite? Porque você tem que ornamentar, embelezar a doutrina, o Evangelho. Por quê? Olha o próximo versículo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens.
Porque Deus quer salvar a todos. E você precisa ser um exemplo, para que através da sua vida as pessoas sejam salvas. As pessoas sejam salvas. Aleluia! Quando Paulo usa esse porquê aí, ele está ligando esse versículo ao anterior, dizendo que se você for um bom exemplo, você vai ornamentar a doutrina de Deus, e a graça de Deus vai alcançar as pessoas através da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Esse é o motivo porque você deve ser um exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Se você for um mau exemplo, você sabe que Deus tem um plano de salvação para todos. Se você for um mau exemplo, você vai atrapalhar esse plano de Deus. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês nem entram na porta da salvação, nem deixam aqueles que querem entrar. Vocês não deixam eles entrarem. Vocês não deixam. Vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Aí o crente: não, o importante para mim é eu ser salvo. Ah, eu já sou salvo? Então tá bom. Não estou nem aí. Já ouvi gente falar desse jeito. Não, eu não quero saber de maturidade, não. Eu não quero saber de me aperfeiçoar na fé, não. Eu sendo salvo, eu entrando no céu, já tá bom. Existe mais de 90% de chance dessa pessoa não ser salva. Porque quem tem a fé verdadeira, ela ama Jesus. Ela quer crescer. Ela quer aprender mais. Ela quer ser exemplar. O seu coração arde da graça de Deus. Então, veja aí Tito 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Olha aqui, ó. Se você não for um mau exemplo, a palavra de Deus vai ser blasfemada. Blasfemada. Veja agora o versículo 8. Se você for um bom exemplo, o adversário vai se envergonhar, não tendo o que falar de vocês, não tendo o que acusar. Mas tem crente que dá motivo demais para os outros acusarem. As pessoas logo dizem: se aquele for crente, eu também sou. Se aquela for crente, eu também sou crente. Hoje, os maiores culpados por a palavra de Deus ser blasfemada, criticada, zombada, ridicularizada, desacreditada, são aqueles que se dizem crentes. O diabo tem seus filhos plantados dentro das igrejas para escandalizar o evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja desacreditada. Quando você vai falar de Bíblia, quando você vai falar de evangelho, muitas pessoas têm nojo. Ah, você é crente? Tem nojo. Os crentes já foram respeitados, hoje não são mais não. Principalmente no tempo da política, que inventaram de se envolver em política mais do que se envolve no evangelho. Estavam dispostos a morrer por Bolsonaro, mas por Jesus não. Por Jesus não estava disposto a morrer não. Arrumava briga em todo lugar, arrumava até inimigo por Bolsonaro, mas por Jesus você já arrumou inimigo? Já arrumou? Minha filha Alice, por exemplo, ela de vez em quando brigava. De minha filha, só existe prazer, só existe propósito de você ser criticada, perseguida por amor a Jesus.
Sofra por amor à palavra e pelos princípios que você defende. Em nenhum lugar na palavra de Deus ele diz: levante uma bandeira e vá defender aquele candidato ali. Vá. Nenhum lugar. A Bíblia manda a gente orar, a Bíblia manda a gente defender princípios cristãos, mas está lutando, brigando, discutindo, debatendo. Não. Por isso que a palavra de Deus foi difamada. Por quê? Porque o político que você defende, ele também tem defeitos. De vez em quando pode aparecer um escândalo dele. Aí você vai estar ligado a ele. Você vai estar ligado a ele. Por isso que o evangelho, os evangélicos estão sendo vistos com maus olhos depois que se envolveram na política. Nós não devemos deixar de conscientizar as pessoas, ensinar as pessoas a escolherem um bom candidato, ensinar princípios cristãos, mas devemos estar dispostos a morrer, a ser perseguido, a sofrer apenas pela palavra de Deus, somente pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós formos exemplares, como diz o texto, aqueles que se opõem ao Evangelho serão envergonhados. Envergonhados. Por quê? Porque não vão ter com que nos acusar. Vão nos odiar, vão nos detestar, mas vão procurar em nós alguma coisa e não vão achar. Não vão achar. E como eu já falei, nós podemos embelezar a palavra de Deus com o nosso comportamento. Também, se você não for exemplar, com o seu comportamento você chama Deus de mentiroso. Sabe por quê? Tito 2, versículo 11 e 12. Vamos ler o 11 e o 12. O versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. O versículo 12, olha o que diz: ensinando-nos. A graça de Deus, ela nos alcança, trazendo a salvação, mas ela também nos educa, ela nos ensina. Ela nos ensina a renunciar a práticas pecaminosas e a desejos mundanos. E ela nos ensina a viver agora, no presente, de forma sóbria, equilibrada, justa e de forma santa. Aí você diz: não, eu fui alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus não está te ensinando. Você está chamando Deus de mentiroso. Você diz que a graça te alcançou, mas a graça não está fazendo com você aquilo que Deus disse que ela iria fazer. Deus disse que a graça dele iria te alcançar e iria moldar o seu caráter. Por que muitos crentes não estão sendo educados por essa graça? Por quê? Negligência. Falta de responsabilidade, falta de compromisso com as coisas de Deus, pouca fé, perda do primeiro amor, a palavra de Deus sendo sufocada pelos cuidados deste mundo, pelas coisas deste mundo. A palavra de Deus vai sendo tão sufocada que a pessoa começa agora a se parecer com o mundo, começa agora a não desejar as coisas de Deus, começa agora a levar algumas coisas da palavra de Deus não tão a sério, começa a viver uma vida arriscada,
Se passar uma tentação forte, cai, porque não está firme na palavra de Deus. Não está firme na palavra de Deus. A Bíblia diz também, no versículo 14, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos libertar de toda iniquidade, nos remir. Remir é libertar de toda a iniquidade. Aí o crente não é liberto do pecado. O crente não é liberto do pecado, não é liberto dos vícios. Vive caindo no mesmo pecado a todo momento. Então, será que Deus mentiu? Será que Deus mentiu ao dizer que você foi liberto do poder do pecado? Será que Deus mentiu a dizer que você foi purificado? E você vivendo como um impuro? Vivendo como um escravo? Quem é escravo da prostituição, da imoralidade, de maus comportamentos, são as pessoas do mundo. Não é pessoa crente. Crente não é para ser escravo do pecado. Então Deus está mentindo? A sua vida está transmitindo a verdade de Deus ou está dizendo Deus é mentiroso? Deus é mentiroso, porque na Bíblia diz que Deus libertou aquela pessoa de todo o pecado, mas aquela pessoa vive caindo no pecado. A Bíblia diz que Deus nos regenerou, está lá em Tito 3:5, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da transformação do Espírito Santo. Ele nos regenerou. Quem nasceu de novo é uma nova criatura. Será que Deus mentiu ao dizer que iria trocar o seu coração de pedra por um coração de carne? Será que Deus mentiu ao dizer que iria transformar você numa nova criatura? Você deve ser diferente do mundo. Você deve ser um esposo diferente daqueles que são do mundo. Tem maridos que não são crentes, são melhores do que maridos que são crentes. Honram suas esposas. São mais exemplares do que os crentes que têm a palavra de Deus, que foram regenerados. O mesmo vale para as esposas. O mesmo vale. Eu conheço mulheres que não são crentes, que honram os seus maridos, que respeitam. A palavra de Deus, ainda em Tito 2:13, diz que Deus nos recompensa com a vida eterna. Deus nos recompensa com a vida eterna. Se nós cremos na esperança da vida eterna, por que valorizamos mais as coisas seculares? Deus mentiu ao prometer algo superior, algo que vale a pena? Porque muitos estão vivendo como se a promessa de Deus não fosse tão boa. Não, a promessa de Deus aqui na Bíblia não é tão boa. Por quê? Porque eu tenho que me dedicar a coisas do mundo para eu ter sucesso no mundo, para eu ter mais coisas no mundo, para eu ter mais alegria no mundo, para eu me sentir realizado. Será que a promessa que Deus te deu de te dar alegria de verdade, de te encher de graça, a promessa da vida eterna que vai trazer para você muitas recompensas, será que ela não é superior a coisas fúteis deste mundo? E se sua vida fosse tirada hoje? Você que acha que vai viver 10, 20, 30 anos, e se a sua vida fosse tirada hoje, valeu a pena? Valeu a pena se dedicar tanto a coisas dessa vida, achando que elas são mais valiosas do que as promessas
Nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, que é a esperança da vida eterna, o aparecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Mas existem pessoas que parece que não estão aguardando. Não estão aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Estão aguardando ansiosamente que seus projetos aqui na terra deem certo. Eu quero que meus projetos deem certo. Daqui a 1 ano vai ser assim. Daqui a 2 anos vai ser assim. E a promessa da vida eterna, e a bem-aventurada esperança, e todos os benefícios da justificação que Deus te prometeu. Vivemos como se a promessa de Deus não fosse tão boa, como se a palavra de Deus não fosse tão séria. Foi o que Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Aí a serpente disse: não, Deus não estava falando sério não. Vocês podem comer, vocês não vão morrer. Tem muito crente que é assim: não é desse jeito aí não. Não é desse jeito aí não. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 4:10 que Deus concedeu dons a todos, sem exceção, para servir a igreja. Se você não está servindo, o que é que está acontecendo? Deus te deu um dom para você servir na igreja, servir aos irmãos. Será que Deus mentiu? Será que Deus mentiu? A palavra de Deus diz que a fé verdadeira, ela vai nos guardar até a vinda de Jesus. Mas tem crentes que estão vivendo como se não estivessem guardados. Muitos estão vivendo como ateus práticos. Eles dizem que creem, mas vivem caindo, sendo maus exemplos, como se Deus não fosse poderoso para guardá-los na fé. Deus prometeu nos guardar na fé. E por que você não está sendo guardado? Por que você não está sendo protegido de cair? Por que você não está sendo protegido de pecar? Será que Deus falhou na sua promessa? Ou você está proclamando para o mundo com o seu exemplo que Deus mediu? Porque é isso que as pessoas vão dizer. É isso que as pessoas vão dizer quando escutarem que a verdadeira fé liberta do pecado, que a verdadeira fé, ela te transforma, ela te dá uma recompensa mais valiosa do que as coisas aqui da terra. A verdadeira fé, ela te guarda do pecado, ela te protege de cair. Aí o povo do mundo vê e diz: não está protegendo não. Não, ele não vive como uma pessoa que tem uma esperança superior não. E para finalizar, se você for ler Tito a partir do capítulo 3, nós devemos ser cristãos exemplares, tendo compaixão dos outros, sendo pacientes com os outros, obedecendo às autoridades. Por quê? Porque antes era você quem estava lá, era você quem era ímpio, era você quem era pecador, desobediente, e Deus teve misericórdia de você. Então, da mesma forma, você tem que ter misericórdia dos outros. Você tem que ter misericórdia dos outros. Então, meus amados irmãos, nós devemos ser exemplo de fé, exemplo de comportamento, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de filho, exemplo de amigo, exemplo de funcionário.
devemos ser exemplares. E como é que você vai conseguir isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Quando o crente está na carne, é porque ele não vigiou. É possível o crente viver cheio do Espírito Santo todos os dias. É possível. A Bíblia deixa claro que é possível. A pessoa não vive cheia do Espírito Santo porque não quer, porque não se esforça, porque não busca. Você tem que desenvolver uma rotina de oração, de leitura da palavra. Eu já falei aqui, você diz, pronto, agora é a hora de estudar a palavra. Pega a Bíblia, arruma a sua mesa, vai lá, coloca uma garrafinha de café, uma garrafa de água do lado, coloca algum livro, algum comentário se você quiser, um caderno, um lápis, e vai estudar a Bíblia. E faça disso um hábito. Todos os dias tira um tempinho para ler a Bíblia. Todos os dias. Se você lesse a Bíblia, o mesmo tempo que você lê as mensagens do WhatsApp, você lia muito. Se você conversasse com Deus, o tanto que você conversa com os outros, mandando áudios, por telefone, ou nas casas, se você conversasse com Deus desse tanto, seria bom demais. Se você se dedicasse a coisas desse mundo, as coisas de Deus, do jeito que você se dedica às coisas desse mundo, como seria bom. Então, eu quero que fique claro para você, que você não é um exemplo porque você quer. Não é porque Deus falhou com você. Não é porque você é diferente. Tem pessoas que são diferentes. Tem umas que têm mais fé, tem outras que também. Não, é porque você não quer. Porque você não valoriza as coisas de Deus. Se você valorizasse as coisas de Deus mais do que você valoriza as coisas da terra, você viveria cheio do Espírito Santo. E no dia do juízo, se você chegar no tribunal de Cristo, você vai se envergonhar diante de Jesus. Vai se envergonhar. É isso que a palavra de Deus diz. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que a gente não perca a salvação. Tem muitos pais que não perderam a salvação, mas por causa do seu descuido, muitos filhos perderam. Nós vemos os filhos de Eli, nós vemos os filhos de Samuel, profeta Samuel, provavelmente as filhas de Ló. Muitos pais que foram negligentes, viveram neste mundo só para edificar a sua casa material e não edificou a sua casa espiritual. Deixou brechas para o demônio estar entrando e mexendo na sua família. Tem deles que colocam até cercas elétricas, câmeras, todo tipo de coisa. Ladrão não entra, mas o diabo entra. O diabo entra pela televisão, pelo celular, pelas más amizades que seus filhos têm. O diabo entra. Então sejamos exemplares. Por quê? Porque tem alguém nos olhando. Tem alguém nos olhando. E quem nos olha mais são os nossos filhos. Eu, quase todos os cultos, eu vou lá, dou R$2 para a Thalita, R$2 para a Melissa, às vezes dou para a Alice, digo, para você estar de oferta. E eu ficava de boa. Aí de repente a Thalita chegou para mim: papai, por que papai não dá oferta? Observando que às vezes eu não dava.
É claro que eu faço pix, alguma coisa. Os irmãos sabem, né? Desde o início aqui da igreja, que eu sempre contribuo com esta obra. Mas é o que elas veem. Será que teus filhos estão vendo você orar? Estão vendo você ler a Bíblia? Estão vendo? Então, seja exemplar para a sua esposa, para o seu marido, para seus filhos, para os seus pais. Seja exemplar. Que Deus nos abençoe. Amém.